E aí, pessoal, bora resolver essa questão aqui, 175 do Enem de 2024, que fala sobre um cilindro, dois, na verdade, né? Uma indústria faz uma parceria com uma distribuidora de sucos para lançar no mercado dois tipos de embalagens. Para a fabricação dessas embalagens, a indústria dispõe de folhas de alumínio retangulares, de dimensões 10 por 20. Cada uma dessas folhas é utilizada para formar a superfície lateral da embalagem. Então, essa superfície aqui em formato de cilindro circular reto, que posteriormente recebe fundo e tampas circulares. A figura ilustra, dependendo de qual das duas extensões será utilizada como altura, as duas opções para formar a possível embalagem. Aí ele vem com um comando agora. Dentre essas duas embalagens, a de maior capacidade apresentará volume em centímetro cúbico igual a. Um volume de um cilindro, ele sempre é calculado pela área da base dele, multiplicado pela sua altura. E a área da base, a gente sabe que é sempre um círculo, ou uma circunferência, né? Depende se ele está preenchido ou não. Portanto, a gente sabe que a área de um círculo, que nesse caso ele está preenchido, né? Vai ser π vezes r ao quadrado. Ou seja, π é a constante, multiplicada pelo raio, que é metade do diâmetro, ao quadrado. Isso sempre vai nos dar a área de qualquer círculo que a gente for calcular. Beleza. Agora que a gente já sabe o volume de um cilindro, eu vou abrir um pouco essa equação para a gente analisar. πr ao quadrado vezes a altura. Vocês concordam comigo que a gente tem duas embalagens, a 1 e a 2. A embalagem 1 ela é mais alta, só que o raio dela é menor. E a embalagem 2, a altura dela é menor, sendo que o raio dela é bem maior do que a embalagem 1. E a gente aqui, nessa fórmula, a gente consegue analisar que o raio ele tem um peso muito maior em relação à altura, porque o raio ele tem uma relação quadrática com o volume. Quando você dobra o raio, o seu volume, na verdade, quadruplica. E quando você dobra a altura, o seu volume também aumenta, porém, ele só vai dobrar. Ele não vai quadruplicar como o raio. Então, já que o raio possui essa relação quadrática com o volume, o que importa para a gente aqui nessa questão vai ser justamente o raio e não a altura. A gente não vai olhar para a altura nesse caso. Portanto, a gente já consegue eliminar um passo dessa questão, que seria calcular o volume dessa embalagem 1, que não será necessário, já que o raio da embalagem 2 é muito maior. Portanto, a gente sabe que o volume ele vai ser também muito maior por conta dessa relação quadrática. Então, diante disso, a gente já consegue eliminar a necessidade de calcular o volume da embalagem 1. Agora, como que a gente faz para calcular o volume dessa embalagem 2? Vamos lá. A gente sabe que uma planificação de qualquer cilindro é dada por isso daqui. A gente tem um retângulo e aqui em cima e embaixo a gente vai ter duas circunferências, dois círculos, né, nesse caso. Essa partezinha aqui lateral, ela sempre vai nos dar a altura do cilindro. E essa outra partezinha aqui, que eu vou pintar de preto, ela sempre vai ser o comprimento dessa circunferência que está acoplada, digamos assim, a esse lado, né? A essa parte da planificação. Portanto, ele nos deu essas duas medidas, então o que a gente vai fazer vai ser só substituir aqui com esses valores que ele nos deu, o 20 e o 10. A altura, a gente já sabe, é 10 nesse caso, né? E o comprimento, ele deu aqui, ó, é 20. Portanto, o comprimento vai ser 20. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente sabe que o comprimento de uma circunferência é dada por 2 vezes π vezes r. E isso tem que ser igual a 20, por conta dessa conta aqui. Agora, a gente é só fazer essa conta aqui, né? 20 dá para simplificar com 2 do outro lado, aqui vai ficar 10. Então, o nosso r, que é o raio da circunferência, vai ser 10 dividido por π. Esse é o raio da circunferência de cima e da circunferência de baixo, porque os dois têm que ser iguais, as duas circunferências, né? Os dois círculos. Portanto, agora é só a gente jogar na nossa fórmula de volume esse raio que a gente achou, para a gente conseguir achar a capacidade da embalagem 2. Então, vamos lá. Volume da embalagem 2.
vai ser a área da base, que é π vezes o raio ao quadrado, vezes o volume desse cilindro. E vai ficar π vezes o raio, a gente achou que era 10 dividido por π, isso tudo ao quadrado, vezes a altura que sobrou, a gente achou que era 10, né? Que o enunciado nos deu, na verdade. Abrindo essa equação, a gente vai ficar com π que multiplica 100, porque 10 ao quadrado é 100, né? Esse 2 aqui vai se distribuir para o numerador e depois para o denominador. Então, aqui vai ficar 100 dividido por π ao quadrado, na verdade, é π vezes π. Vou deixar assim para ser mais fácil de vocês enxergarem, né? E o 10 continua ali. Agora, o que a gente vai fazer? Visivelmente, dá para ver que a gente consegue cancelar esses dois π's, e a resposta final vai ficar 100 vezes 10 é 1000, sobre o π que sobrou ali embaixo. E isso daqui, como é um volume, e as dimensões que a gente calculou está em centímetro, na verdade, isso daqui vai dar em centímetro cúbico, que foi exatamente o que ele pediu. Portanto, resposta correta, 1000 sobre π centímetros cúbicos. A alternativa certa, letra D de dado. Então é isso, galera. Não é difícil, essa questão aqui era só você ter em mente a planificação de um cilindro, o volume dele, e saber que esse lado aqui, na verdade, ele corresponde ao comprimento dessa circunferência, desse círculo, na verdade, né? Que funciona como base desse cilindro. Então, você usava essas relações aqui e achava a sua resposta final, que corresponde a 1000 sobre π centímetros cúbicos.